Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e você também pode compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Ao início dessa lição nós vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, pedimos a Tua bênção para esse momento. Que o Senhor agora fale aos nossos corações através do estudo da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos nesse trimestre estudando o tema Mateus, o Evangelho do Reino. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje: As autoridades se calam. Vamos tratar sobre os capítulos 22 e 23 do Evangelho de Mateus. Convite para as bodas. Quem faz parte da mesa? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos de 1 a 14. Eu leio os versos 1 e 2. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Jesus aqui ele inicia a sua narrativa contando uma parábola que está comparando o reino dos céus a uma festa de casamento. Nós temos aqui a figura de Deus como sendo esse rei e o Filho de Deus, ou seja, Jesus, o Cristo, como sendo aquele que vai casar, como o noivo. Essa festa ela está simbolizando o casamento do noivo com a noiva, que é a igreja, ou seja, o casamento de Cristo com a igreja. Versos 3, 4 e 5. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram ouvir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Perceba que aqui o rei ele é quem prepara toda a festa e envia então os seus servos para que os seus convidados fossem trazidos. Mas os primeiros convidados não dão atenção. Cada um vai fazer as suas atividades naturais, as suas atividades diárias. Versos 8 e 9. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Uma vez que os primeiros convidados não aceitam o convite, ou apenas ignoram, o convite, então, para a festa ele é aberto a mais pessoas. Aqui há um simbolismo aos judeus que primeiramente recebem a palavra e não dão atenção, e agora aos gentios que, num segundo momento, estão sendo convidados a essa festa. Versos de 11 a 14. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E ainda que aquele salão estivesse cheio de convidados, o rei percebe que há uma pessoa que não está com as vestes adequadas. Isso fala de estar preparado para a festa. O simbolismo das vestes aqui fala de andar de maneira digna, de humildade, fé, respeito, justiça, vida moral, amor ao próximo, coração pronto para servir. Estas são características que devem ser cultivadas pelos discípulos de Cristo, aqueles que verdadeiramente entregaram as suas vidas a Jesus e estão preparados para o encontro com o Filho do Rei, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pagar impostos, dever ou direito? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos de 15 a 22. Diz assim os versos de 15 a 17.
Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Queridos, nós vemos aqui que os fariseus e os herodianos estão tentando pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus, utilizando as suas respostas. Por isso eles estão questionando a Jesus sobre a questão de pagar imposto ou não. E vamos ver agora no verso 18 o seguinte: Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram então um denário. E é interessante que Jesus, na sua resposta, ele já percebe que aquilo ali é algo impróprio, percebe que é uma armadilha, e ele pede que lhe seja mostrada a moeda usada para pagar o imposto. Lembrando que naquela época o rei mandava cunhar a sua face nas moedas. Então, com essa moeda, ou diante dessa moeda, diz assim o verso 19, verso 20. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? 21. De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Jesus aqui está mostrando que o cristão ele tem duas cidadanias, uma terrena e uma celestial. Quanto à cidadania terrena, o cristão ele deve ser correto, ser exemplo, deve cumprir com as suas obrigações, deve exercer os seus direitos. E também quanto à cidadania celestial, quando nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que diz: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Então, quando nós cremos em Cristo, nós temos o direito de sermos filhos de Deus. Temos uma cidadania celestial, não apenas uma cidadania terrena. Na nossa terrena, sejamos exemplos, sejamos corretos, que nós possamos ser aqueles que não deixam a desejar quanto ao cumprimento de suas obrigações. E quanto à nossa cidadania celestial, que nós possamos exercer esse direito de sermos filhos de Deus. Mais provocações. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos de 23 a 46. Eu leio os versos de 23 a 28. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Vemos aqui que há uma referência a uma lei daquela época chamada Lei do Levirato, onde, quando havia o falecimento do marido sem deixar filhos, a esposa viúva poderia casar-se com o irmão do marido a fim de gerar descendência. E nós, então, estamos aqui diante de uma situação onde Jesus está sendo questionado sobre a questão da ressurreição. Os saduceus, como o texto diz, eles sustentavam que não haveria ressurreição, isso não seria algo comprovado. Já os fariseus, por sua vez, eles defendiam a ressurreição desse corpo nosso aqui, assim como nós estamos hoje. Então, há duas interpretações aqui que estão sendo questionadas nesse texto. O verso 29 diz o seguinte: Jesus respondeu:
Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então Jesus aqui já começa a sua resposta dizendo, olha, as duas correntes estão erradas e vocês estão errados por não conhecerem as Escrituras e também o poder de Deus. Isso não é conhecido de vocês. Verso 30 em diante. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. O texto aqui faz uma referência a Êxodo capítulo 3, verso 6, quando o Senhor se mostra a Moisés como o Eu Sou, quando ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus ele não está preso ao tempo, Deus não está preso a essa situação que nós vivemos de uma temporalidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. O Senhor é Deus de todos, em todo o tempo. E na sequência do texto, Jesus é questionado por um fariseu sobre qual seria o maior mandamento. Diz assim os versos de 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento e maior. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós vemos aqui que a resposta de Jesus ela é muito interessante, porque ele mostra que a observância da lei não era apenas amar a Deus. Sim, isso é muito importante. Mas a observância da lei também consiste em amar ao seu próximo. Ou seja, amar ao próximo está em semelhança ao primeiro mandamento. Não adianta a pessoa dizer que ama a Deus, mas não demonstra amor ao seu próximo. Isso será apenas uma vida vazia. Então, a observância correta aos preceitos que o Senhor tem para nós implica sim em amarmos a Deus, mas também em demonstrarmos amor pelos nossos irmãos. E nos versos de 41 a 43, a situação se inverte. Agora é Jesus que vai fazer uma pergunta àqueles que antes o estavam inquirindo. Diz assim, estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? Ele é filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse, então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Então, Jesus aqui, ele gera uma situação onde aqueles homens vão ficar sem resposta. Se os judeus consideravam que o Cristo que viria seria filho de Davi, por que Davi faz referência em diversos textos ao que viria como seu Senhor? A resposta aqui é, de certa forma, simples. Nós vemos, por exemplo, em Miqueias, capítulo 5, verso de número 2, o seguinte, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Da linhagem de Judá viria o Cristo. Davi era da linhagem de Judá. Acontece que Davi foi o grande rei, sendo uma referência. Então, daí a expressão filho de Davi. O Cristo que viria seria filho de Davi, mas Davi está fazendo uma separação muito clara entre as autoridades. Ainda que ele tenha sido o grande rei com todo o poder sobre aquela nação, ele sabia que aquele que viria teria muito mais poder do que o rei Davi. O Cristo, Filho de Deus, tem toda a autoridade, todo o poder e, portanto, ele é maior do que qualquer governante terreno. A verdadeira religião. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Essa é a última mensagem pública de Jesus e ele vai tratar sobre aqueles que estavam praticando uma religião falsa, mostrando uma mensagem, pregando uma coisa e vivendo outra. Versos 2 e 3 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus.
os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus está falando sobre aqueles que tinham uma vida dupla, aqueles que pregavam uma coisa, mas viviam outra. Eles não praticavam aquilo. A mensagem que era pregada não era uma realidade em suas vidas. Essas pessoas ou esses líderes aqui, eles estão impondo regras pesadas para aqueles que se submetem, tornando a religião algo pesado, algo como um fardo. E diz assim o verso 12: Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o que Jesus está ensinando é que o mais importante é ter um coração humilde, um coração de servo. E o texto vai seguir, e a partir daí Jesus ele vai usar alguns ais, algumas mensagens de advertência àqueles que estavam vivendo uma coisa que era desconexa daquilo que era pregado. Verso 13 diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Perceba então que uma vida falsa, uma vida desconexa entre a mensagem pregada e a mensagem de vida é um impedimento para que outras pessoas que até querem consigam entrar no reino dos céus. Porque o mau exemplo é algo muito danoso. Jesus está advertindo isso. Verso 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Aqui Jesus está chamando a atenção daqueles que exploram os mais fracos. Aqui o exemplo da viúva. A viúva que por si só era desprestigiada socialmente, até porque muitas vezes ela não tinha sequer uma fonte de renda adequada. Então, Jesus aqui está chamando a atenção, está advertindo aqueles que exploram os mais fracos, os mais humildes, aqueles que estão em uma situação mais simples, aqueles que estão numa situação de carência. Verso de número 16. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Jesus chama a atenção, então, daqueles mestres que haviam trocado os valores das coisas. Estava sendo priorizado, como aqui, o ouro, as coisas humanas, as coisas materiais estão sendo priorizadas e não as situações espirituais, não o que é espiritual. Muito mais importante é nós priorizarmos o que é espiritual. Primeiro, nós devemos buscar o reino de Deus. Verso 23 diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus aqui está advertindo sobre aqueles que eram meticulosos em entregar os seus dízimos apenas para aparecer. Mais uma vez, vemos que eram pessoas que estavam mantendo as aparências. Mas essas pessoas não estavam agindo com misericórdia, com justiça, não estavam sendo fiéis. Isso é um problema. Nós não devemos viver essa vida dupla, uma vida de aparência, cumprindo as obrigações, como aqui, e Jesus adverte que essa obrigação não deve ser deixada de lado. Não é uma opção. Deveria sim continuar sendo dado o dízimo, mas a vida deveria estar de acordo. Verso de número 25. Ai de vocês, mestres da lei,
Fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. 26. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Não é correto viver de aparência exterior. O interior deve estar primeiro limpo. É o que Jesus está advertindo aqui. Verso de número 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. A figura aqui do sepulcro caiado é uma referência aos sepulcros que por fora estão pintados, estão bonitos, estão aparentemente bem, mas por dentro só carregam aquilo que gera mau cheiro, aquilo que está se decompondo. Jesus está advertindo sobre uma vida de aparência. Isso não é algo bom. E finalmente, os versos de 29 a 32. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Queridos, aqui Jesus está advertindo quanto àqueles que diziam: olha, se nós estivéssemos lá atrás, nós teríamos agido diferente, não teríamos agido como os antepassados que julgaram mal os profetas. Não, o que Jesus está dizendo é que eles fariam a mesma coisa. Se fosse naqueles dias ali, eles agiriam da mesma forma. Nós temos que ter cuidado com isso. Muitas vezes estamos julgando o que aconteceu antes, julgando aqueles que vieram antes de nós, dizendo, olha, se fosse nos dias de hoje, faríamos diferente. E às vezes, por estarmos vivendo uma religião falsa, uma religião de aparência, uma religião que não é do interior, uma religião que há desconexão entre o que é pregado e a prática, faríamos a mesma coisa. Que a nossa vida, então, possa ser uma vida diferente, uma vida que vive realmente o que prega. Que nossas ações sejam condizentes com a mensagem que temos pregado. E ainda nessa ideia, o texto segue, verso de número 34, dizendo o seguinte: por isso, eu estou enviando profetas sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus aqui termina esse trecho com a expressão escatológica, que refere-se a si mesmo. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aplicações para a vida. Queridos, a lição de hoje, ela nos leva a uma autoavaliação, a um momento de nós olharmos para nós mesmos e percebermos como nós temos agido. Nós vimos aqui que devemos ter as vestes apropriadas, devemos viver uma vida correta, ser cidadãos na terra que arcam com as suas responsabilidades, que vivem corretamente, que são justos em seus negócios e também devemos viver a verdadeira religião. Mas como assim? Vivendo o que é pregado. Então, estaremos vivendo sim essa verdadeira religião. A religião que não aproxima as pessoas de nós, mas que aproxima as pessoas de Cristo. Vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos.
Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque nesse momento de autoavaliação nós sabemos que devemos nos submeter a Ti para que o Senhor transforme o nosso ser. Que isso seja uma realidade em cada um de nós, que vivamos de acordo com a Tua palavra, de acordo com os Teus preceitos. Peço uma bênção sobre cada família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude e entenda a Bíblia.